Estamos Deus. entrando em 2025. Eu quero fazer um apelo para ti, você que está me ouvindo, que tenha uma mentalidade de uma fé mais aguçada. Que 2025 seja um ano de rompimento, um ano de quebrar limites. Mas uma coisa eu lhe garanto, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, não será possível enquanto o medo dominará o teu coração. Há quem até tem medo de abrir empresa, tem medo de crescer, tem medo de crescer mesmo. Ele sabe, não, vou crescer, não posso crescer muito, tem que crescer só até aqui. Há pessoas que têm pouca fome de crescer. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, fortificar a sua fé. Hoje não é diferente dos outros programas. Nós temos um convidado de Deus, aquele que também foi escolhido a Deus. Antes de conhecer o nosso convidado, vamos passar para os nossos parceiros e patrocinadores. Um deles vocês já conhecem, que é o parceiro fiel, que é a Pixeltech. Pixeltech responsável por essas imagens de qualidade. Temos outro parceiro que é indispensável, que é o Toques de Beleza com Fé. Aquele que cuida da imagem e da beleza daquela que é a escolhida de Deus. Temos também o Máximo Filme, responsável por esse espaço magnífico. Temos o nosso patrocinador, que é o Conto de Fada, aquele que tem aqueles arranjos maravilhosos, cheirosos, que chegam até vocês e não só, que alegram os nossos convidados. Um novo patrocinador que se juntou a nós, que é a Missão Emergida para Cristo. Aquele patrocinador que também foi escolhido como todos a dedo. E não se esqueça, seja um parceiro Pode Fé, seja um patrocinador Pode Fé. Você que tem sido abençoado com esses conteúdos, junta-se a nós. Patrocina esse ministério que é de Cristo. Esse ministério que está a levantar a fé e não só de muitos cristãos nos quatro cantos do mundo. Não fica de fora dessa bênção. Quem ajuda um pobre, quem ajuda um ministério de Deus, Deus não lhe abandona no dia mau. Deus estará sempre, sempre com ele, abençoando os seus negócios, abençoando a sua saúde, abençoando os seus caminhos. Então não fique de fora, não perca essa fé. Seja um parceiro Pode Fé, seja um patrocinador Pode Fé. Subscreva o nosso canal, partilha a nossa página, curta a nossa página. A tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha está a converter pessoas dos quatro cantos do mundo, mais uma vez. Partilhe a nossa página. Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. Vamos passar agora para o nosso convidado, ele que é servo de Deus, é pastor, ele que tem o nome de João Alfico. É, nome muito bonito, João Alfico. Ele é pastor, é empreendedor e também escritor. Melhor do que eu, ele vai fazer a sua apresentação. Graça e paz. Graças e paz, pastora Edna, Deus abençoe. Bem-vindo ao Pode Fé. Amém. Quem é João Alfico? João Fico é o milagre de Deus. Uau. Meu nome de registro, João Fico, mais conhecido por Serafim. Serafim é um nome profético que foi me dado depois já de um bom tempo. Só pertenço à Igreja Evangélica Pentecostal Maranata, Ministério Internacional Vida Abundante, Centro Porta Formosa, onde estou lá a liderar o mesmo centro. E Deus tem feito graças sobre o ministério, sobre a igreja. E estamos aqui para dar o nosso contributo para levantar a fé daquele que está nos ouvindo. De certeza que Deus fará graça. Amém. Esteja à vontade, podes falar mais alto, podes acrescentar mais um Amém. pouquinho o tom de voz. Tom de voz, né? Amém. Amém. E como é que começou a sua jornada com Cristo Jesus?
e em seguida pode partilhar conosco o seu testemunho, não é? Porque Deus disse Amém. que todos nós temos uma história para contar, todos Amém. nós temos um testemunho. Então Maravilha. gostaria que ficasse à vontade e Amém. partilhasse conosco qual é o teu testemunho e Amém. como é que começa a tua jornada com Cristo. Amém. Benção. Eu nasci no lar cristão, né? Eu nasci no lar cristão. Minha mãe foi uma mulher de intercessão. Na altura eu estava na Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Cafarnaum, Centro Betel, onde nós estávamos lá. Então, a minha mãe desde já estava a gerar em casa uma cultura cristã. Sim. Então, eu não fui automaticamente convertido do mundo, teve pouquíssimas experiências do mundo, né? Mas tenho muitas experiências para outras áreas que indicam, né, até aqui onde eu cheguei. Então, esse foi um dos percursos, mas o que realmente foi o marcos da minha vida espiritual foi quando a minha mãe ficou muito doente. Eu fui crente, mas nunca fui aquele crente muito fervoroso. Sabe aqueles crentes que vão na igreja porque a mãe vai, os pais vão, muito por tradicionalismo. Então, aquilo era mais por tradição, não era pela fé. Então, ao ponto que a minha mãe ficou aproximadamente mais de 6 anos doente, gravemente. Era mata-bicho, era comprimido, almoço, injeção, aquilo era muitas despesas. Então, aquilo revoltou a minha fé e eu comecei a levar as coisas mais sérias. Então, aí começou a nascer um desejo imenso de conhecer um Deus que falava que cura, um Deus que falava que liberta, um Deus que tem poder Que salva. para restaurar o corpo da minha mãe. Minha mãe teve quase tudo. Entra uma doença, sai outra doença. Já teve cega de 2 olhos, depois outro olho ficou bem, depois outro olho estava mal. Depois o outro ficou bem. Era uma doença atrás de doença, era província atrás de província. Então, esse foi um marcos muito terrível. Então, foi aí naquela altura que eu me levantei e disse, não, eu preciso ter uma vida, preciso me levantar fortemente, preciso levar a vida espiritual com mais seriedade. Um belo dia, que o grupo de intercessão estava aí para o monte, eu disse, não, vou também para o monte, vou também orar. Então, o grupo foi indo seguir atrás do grupo para ver, para saber, Deus atende orações. Então, eu na minha mente, monte, era uma casa tudo branco, não contava com uma montanha muito capim. Pastora Edna, eu pensei, não, monte é uma coisa bonita. Se anjos estão lá, Deus está lá, não, é uma coisa bonita. Sim. Não vê no percurso, estou a ver tudo mata, estou a ver subida. Falei como então, irmãos? Não, vamos só. Chegamos lá no monte, descia também um homem de Deus, havia profetizado na minha vida, sem me conhecer, disse que Deus está a cuidar da tua mãe. Estava aí com aquela fé, amém, Deus está a cuidar da minha mãe. Então subimos do monte, chegamos lá, oramos toda a madrugada, foi muito forte. Foi a primeira vez que eu estava no monte. No regresso, no dia seguinte, a minha mãe falece. E aquilo totalmente desmoronou a minha fé. Aquilo abalou completamente a minha fé. Eu aí, naquele exato momento, parei de acreditar que Deus existe, que Deus pode alguma coisa. E eu comecei a chorar amargamente, não era isso, não era aquilo, Deus, por quê? Então foi muito difícil, os irmãos me pegaram para me acalmar, mas era muita fúria, porque eu cresci sem pai. Então, quando, né, segundo a minha mãe, diz que o meu pai me deixou com 8 dias. Então, o nome João, eu fico o primeiro e o último. Mas o meu nome completo é João Bilé Calé, eu fico. A palavra Bilé é uma palavra iombundo, que significa Bila, que é sepultura. Para minha mãe, para muitos familiares, eu não poderia viver mais. Porque sempre que a minha mãe ficasse grávida e nascesse, e se ficasse mais grávida e nascesse, o bebê perderia a vida. Excessivamente perdi mais de 5 irmãos. Então, nesse exato momento, biologicamente eu sou o caçula e tenho uma minha irmã que é muito minha mais velha, que é a primeira filha da minha mãe com outro homem. Agora, os filhos que a minha mãe teve com meu pai, todos acabaram de falecer. Então, tinha a minha mãe como tudo na vida. Razão pela qual eu busquei muito, comecei a orar. Naquele exato momento que ela estava doente, eu ia à vigília. Há vigílias que eram vigília dos batizados. Eu ia lá, me chutavam, ia reclamar na mãe. A mãe
como eu dizia, né? Tipo, espécie de fazer baixo, né? Uhum. Tinha que me abrir um corredor para orar. Sim, sim, sim. Vigília de pastor, eu estava lá infiltrado, porque sabia que Deus poderia responder. Então, foi numa fase muito crítica e de muita decisão. Sim, sim. Então, aí foi o processo, aí estava a principiar o chamado de Deus na minha vida. Aí eu me lembro que no mesmo óbito, Deus tomou um jovem. De repente o jovem pegou, puf, caiu, começou a se rebolar, começou a profetizar. Oh, e que? Tem um chamado contigo para o jovem. Pronto, estou a olhar para ele, mas com aquele ar que, pronto, não estou Um nem aí, desprezo, não mas quero saber. Yeah. o jovem começou a profetizar, tem um chamado para a tua vida, não sei o que, eu sei o que aconteceu, eu sei, eu estou no lugar, estou no controle de tudo. Eu ignorei aquilo aí, não estava com a mente aí, epá. Eram muitas informações boas, mas minha mente e meu coração já não estavam aí. E eu decidi mesmo categoricamente que Deus não existe, nunca vou na igreja, não quero saber. Mas algo que eu nunca até agora compreendi, como é que até agora eu sou crente. E parece que aquilo foi o começo de uma vida muito fervorosa, muito. Uau! Até aqui eu cheguei. Então, aquilo foi o princípio que me fortaleceu, foi um princípio que levantou a minha fé de um nível que eu pensava que aquilo devia me matar, Hum. mas até agora não consigo entender. O que eu quero entender, que me chama muita atenção, é como é que você sai da revolta, porque Hum, você foi ao monte. E muitas sim. vezes, quando nós choramos, gritamos, pensamos que gritei tanto, chorei tanto, não tem como Hum, Deus não me responder. hum, Mas só que Deus nem sempre se comove com nossas lágrimas e pelo amém, facto de ir ao monte. amém. Está escrito, está escrito. Agora, como é que sais da revolta para o amor de Cristo e chegar até o cargo de pastor? Qual é a trajetória? Qual é o trajeto? O que é que te convenceu depois, não é? De que Deus é Deus, é esse Deus que você ama tanto hoje. Amém. Após o falecimento da mãe, né, e tinha que mudar de bairro. Hum, Pronto, nós tínhamos famílias, acho que é uma realidade de África, muitas famílias não têm aquela união. Então, não quero acusar, sim. mas essa é uma realidade. Então, teve que mudar de bairro. E pronto, manter a minha fé e comecei a frequentar uma igreja mais próximo. E conheci alguns amigos na fé que estavam com a mesma vibração de fé e começamos a orar, se fortalecemos no Senhor, conheci pessoas certas, pessoas muito rigorosas, Amém. muito disciplinados, que isso me ajudou muito. Eu acredito que são pessoas que Deus colocou no meu destino. Porque nós, na altura, na mesma igreja onde eu estava, depois da mudança, eu estava no lugar de pessoas muito extremistas. Uhum. Extremistas e atualmente, pronto, vejo que fez bem, né? Fez bem até certo ponto. Aí tudo é pecado. Ok. Ficar assim com alguém, uma mulher, é pecado. Falar 10 minutos com mulher é pecado. Tudo era pecado. Então, Uhum. era um grupo que era extremamente proibido os jovens terem intimidade. Ou seja, conversar não pode ouvir. Então, Uhum. aquele grupo me ajudou muito. Muito mesmo, muito. E pronto. Quando eu saí daí, me mudei, a casa que a mãe deixou, pus na renda, então pagava os estudos. E assim comecei a alavancar e sempre com a mesma fome. E depois houve grupos de orações, de departamentos, e eu estava lá no grupo de oração e tudo mais. E porém, eu estava no local que, pronto, eu via que eu precisava crescer mais. Eu precisava crescer mais e oravam muito, muito era bom, mas faltava a palavra. Sim. Então, foi assim que eu disse, não, vou fazer um curso de teologia. Então, inscrevi-se num curso de teologia, comecei aí. Então, quando eu regresso do curso de teologias, os irmãos conseguem perceber uma mudança minha. A forma de falar, a forma de dirigir, quando está a falar tem bases bíblicas. Hum. Então, aquilo começou a chamar a atenção dos líderes e começaram a me dar responsabilidades. Ok. Então, me dando responsabilidade, comecei a chamar a atenção, comecei já a dar discipulado. Foi aí também que eu havia escrevido um livro com o tema O que os Nicodemos deveriam saber. É escritor Sim, também. sim, o que Nicodemos deveriam saber. Então, Uhum. Nicodemos veio ter com Jesus de noite, né? Ele disse para Jesus, bem sabemos que tu és
e filho de Deus, porque os sinais que tu fazem provam que Deus é contigo. Mas Jesus olha para Nicodemo e diz que sim, mas na verdade eu digo que é necessário nascer de novo. Então, Nicodemo vem com conversa de prodígio e de milagre, mas Jesus vem falar sobre o novo nascimento. Então, quem são os Nicodemos nos dias atuais? São aquelas pessoas que não nasceram verdadeiramente de novo, mas querem falar de milagre, querem falar de prodígio. São pessoas que já estão há muito tempo na igreja, estão 10 anos, 15 anos, mas nunca passaram no verdadeiro novo nascimento em Cristo Jesus. Então, eu percebi que há muita gente que desconhece dessa realidade. Então, fiz esse discipulado na intenção de discipular os irmãos que estão há muito tempo. Que alguns já encontrei, que alguns começaram a ter inveja comigo, mas não tinham capacidade, não entendiam o que é o novo nascimento. A base fundamental da fé cristã. Então, foi aí que houve essa inspiração pelo Espírito de Deus no meu coração para escrever esse livro, e é uma bênção. E fez o livro e disponibilizei, na altura, pelas condições, foi em forma de apostila, e foi dado e foi uma bênção para os irmãos. Então, a minha entrega, a minha dedicação, eu sou muito fervoroso, sou muito entregue nas coisas. E depois comecei a dirigir movimentos na igreja e tudo mais, aí comecei a crescer, a chamar a atenção, e depois entrei numa agência missionária, província, daqui. Então, pela experiência, pelo que eu estou a dizer aqui em Pozela, mas é muito novo. É que a minha trajetória foi muito nova, assim, conforme aconteceu na vida de Jeremias. Deus, quando chama Jeremias, Jeremias fala que eu sou criança, sou pequeno. E ainda por cima, Jeremias fala que eu não sei falar. E quando Deus chama Jeremias, o que Deus fala? Não diga que você é criança. E é uma palavra profética, que é uma palavra que Deus colocou muito no meu espírito, e que Deus depois fala para Jeremias: não tema, porque eu estou contigo e serei contigo. Tudo que você falar, eu estou debaixo dessa palavra. Então, o que vimos? A palavra temer não é uma palavra que vem de temor. Temor é uma palavra que a sua significação depende do contexto bíblico. Por exemplo, Provérbio, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor aplicando em Deus é uma reverência, né? Mas o temor tem uma outra vertente, que é o medo, o sentimento de medo. Então, no contexto bíblico em Jeremias, Deus estava a falar sobre o medo. Numa outra versão bíblica aparece: não tenha medo. Logo, Deus sabia, Jeremias sendo pequeno, Jeremias tendo essa dificuldade de falar, só tem alguma coisa que pode impedir. Não era a fala de Jeremias, na verdade, não era a idade de Jeremias, mas era o medo no coração de Jeremias. Então, é isso que está paralisando muitos jovens que são chamados, têm um chamado forte: o medo. O medo de decepcionar pessoas, o medo de ser mal interpretado, o medo de ser chamado emocionado, o medo de ser chamado louco, o fanático, todo tipo de medo. O fato desse podcast existir é a prova que houve pessoas corajosas, é a prova que houve pessoas ousadas. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito não de covardia, não de medo, mas de ousadia. Então, é importante isso aqui. Para quem tem um chamado, o maior caminho que eu posso te indicar é o caminho da ousadia. O medo te paralisa. Por detrás de todo fracasso ministerial, há sempre uma semente do medo. O medo te atrasa, o medo te limita, o medo te mata. Há muita gente que está a enterrar ministério, está a enterrar talento através do medo. A Bíblia fala aqui acerca da parábola dos 10 talentos, né? A um deu 5, a um deu 2, a outro deu 1. O Senhor da terra diz: vão, trabalham, e depois vou vir acertar com vocês. Quando o Senhor da terra volta para acertar com os próprios homens sobre o que eles fizeram, o que tinha 5 disse: olha, trabalhei, consegui outros 5, agora são 10. O que tinha 2 diz: olha, eu também trabalhei, agora tem 4. Mas o que tinha 1 enterrou. Quando o Senhor chega, acerta com ele, ele pergunta: mas por que você enterrou? Ele disse que porque tinha medo. Então ele foi destituído. O Senhor, ele fala: de preferência você me dava, eu colocaria e ganhava com juros. Então, em outras palavras, só tem uma coisa que pode paralisar uma chamada de Deus. Se há uma chamada forte no teu espírito, se existe algo que o diabo vai colocar no teu espírito, no teu coração, é a semente do medo. Então, é algo que eu tive que lutar muito. É algo que eu tenho que lutar muito porque não é fácil você ser muito jovem, no meio de pessoas muito mais velhas de ti, você ter capacidade
E, obviamente, você vai suscitar todos os espíritos de inveja, calúnia, difamação. Não é fácil trabalhar a causa dia, não é fácil. E eu, só para aqui alertar, eu nunca desejei ser pastor, porque não é boa coisa. Ser pastor é você dar amor e te pagarem com ódio. É você curar e te ferir. A pessoa que você curou, te ferir. Então, ser pastor não é fama, não é nome, não é título, é responsabilidade. Segundo algumas estatísticas norte-americanas, disseram que você tem uma das tarefas que tem tendência de atrair mais depressão, é o ofício pastoral. O pastor tem que lidar com problemas familiares, problemas de serviço e problemas espirituais. Falava o pastor Adão Mitães, vale a pena dirigir cabrito do que pessoas. Há pessoas que você lhe fala alguma coisa, entende outra coisa. Então, ser pastor não é tarefa fácil. Então, eu, no meu coração, não semei, não, vou mesmo ser pastor. Não, não foi algo que eu queria, não. Foi chamado quem falou mais alto. Então, e aí comecei a crescer, nunca teve pressa. E sobre o processo de capacitação, passei lá, graças a Deus, e até agora estou. Fora da formação em que eu estivera em teologia, fiz muita formação, com muitos pastores, formação de pregação, oratória, muita formação, muita formação. Teve a formação com o evangelista Jonathan, muita formação, já até agora sempre continua a crescer. Então, aí foi indo, conheci o reverendo pastor Félix, andei com ele, um bom tempo, ficamos, até que o pastor achou por bem me dar essa responsabilidade, porque na altura eu já tinha muitos seguidores pela minha carisma, porque antes de eu ser pastor já havia um movimento de jovens que se converteram através das minhas mãos. Amém. Então, porém, o pastor achou, não, você como está trabalhando muito, estás aí, está lá, está colar, não precisa sentar. A pastora agora, não, ainda, não, você tem que assumir, tem que começar agora alguma coisa. Então, falou comigo, orei a Deus, senti essa convicção, até que nós estamos. Então, se Deus quis, até aqui nós estamos. Nunca foi meu desejo. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Escolhido não tem escolha. Independentemente de qualquer coisa, por mais que fujas ou tentas fugir, o escolhido não tem escolha. Amém. Chega sempre um tempo determinado que tens que assumir o teu lugar. Tens que começar a fazer aquilo que Deus destinou a fazer na sua vida. Bem isso. E disse algo aqui muito, muito profundo. Sei que está na carta de Jeremias, quando Jeremias, no momento de aflição, ele diria assim, não fui eu que escolhi ser pastor. Não fui eu, Senhor. E Jeremias estava aflito por causa de todas as perseguições que ele passava. Amém. E era como se ele dissesse assim, então me salva, então me proteja. Então você que está aí, Deus diz sempre, não tema. Se você sabe que tem um chamado, aceita. Se você sabe que você é um escolhido, assim como Deus escolheu Jeremias e outros, aceita. Creia em Cristo Jesus e não temas. O medo paralisa, o medo faz com que você não cumpra o propósito, aquilo que Deus destinou. Não importa a idade, não é sobre a idade. O pastor disse bem, Jeremias era criança, ele tinha medo de falar. O que eu vou falar? Deus disse, não te preocupa, porque eu, teu Deus, eu te porei, te colocarei as palavras na tua boca. Então, se Deus te escolheu, você aceita. Na hora que você tiver que dizer, o Deus, o próprio Deus, vai meter o A, B, C, D e você vai completar a frase. Amém. Só não tema e não fuja do teu propósito. E outra coisa, nesta conversa que eu aprendi, por isso a Bíblia diz, em tudo dai graça, nada é por acaso. A mãe dele morreu, do pastor, mas ele não parou. A mãe dele morreu, mas deixou um legado. Apresentou-lhe Cristo Jesus, Amém. mas ele não parou. Amém. Então não pare. Não importa o que você está vivendo, está sofrendo. Não importa se ontem você fez uma oração e hoje aconteceu uma outra coisa. Confia. Confia em Cristo. Não pare. Só não pare. O pastor já disse que não é fácil ser pastor. Já alguma vez pensou em desistir? De tantas alfinetadas, né? Alfinetadas, de tanto mal que já lhe ocorreu, porque disse aqui que às vezes as pessoas que nós fizemos bem, essas mesmas pessoas é que vão nos machucar. Já alguma vez pensou em desistir dessa caminhada?
Eu acredito assim, se existem pastor na face da terra que nunca pensou em desistir, não sei se existe, mas já Yes. pensei muito, Hum. muito mesmo. Cada dia é um desafio. Tem dia que você acorda, também não entende nada, é curto, é domingo, mas vontade de falar, hoje não temos curto. É tanta coisa para digerir, é tanto problema para digerir. Epá, tem vontade, tem muito, você até pensa em tirar uma férias, não, muito Sim. estresse. Acho que preciso Descansar um descansar pouco. um pouco. Então, sim, já pensei muitas vezes. E o que é que ele faz Desistir. continuar? O que é que É, faz? O que é que acredita? Que ele faz continuar? Que lhe dá força cada dia que dorme e acorda? O que é que lhe dá força para continuar no ministério de Cristo? há uma diferença entre quando falamos de propósito e Uhum. vocação. Yes. O propósito é aquilo que você nasceu para ser, enquanto que a vocação é aquilo que você nasceu para fazer ou executar, para em prol dos outros. Isso é a vocação. Em outras palavras, a vocação não é de ti para ti, é de ti para os outros. Enquanto que o propósito é de Deus para ti. Se eu fiz entender. Posso prosseguir? Mas podes repetir e falar um bocadinho mais alto. Só mais Então, alto. ok. O propósito é aquilo que a pessoa nasce para ser. Chama-se Uhum. propósito. A vocação ou chamado é aquilo que a pessoa nasceu para fazer em prol de outras pessoas. Hum. É a vocação. Toda vocação, todo chamado, existe um cumprimento de uma missão. E esse cumprimento da missão não está intrinsecamente ligado a ti, está intrinsecamente ligado a outros. Então, por que que eu não desisti? É porque eu percebi que eu tenho um propósito. E esse propósito é o meu motivo de viver. Hum. Cada um de nós tem um propósito. Eu tinha tudo para morrer após o meu nascimento. Eu tinha tudo para dar errado, porque alguém que não crescer com pai perde a mãe muito cedo. Quando eu falei acerca do monte, era muito pequeno mesmo. Tinha quantos anos? E talvez 10 ou 12, 10 a 12 anos nessa época. Amém. Então era muito pequeno. Então nesse contexto, então eu pude perceber que a minha vida não era em vão. Uhum. Eu não nasci de acalhar. Não nasci porque minha mãe e meu pai se conheceram. Não, eu nasci porque Deus tem um propósito comigo. Esse propósito é o motivo de eu estar aqui em pé, é o motivo de eu viver. Então, eu abortar o propósito de Deus na minha vida, eu matar a minha existência. Eu nasci para isso, eu respiro isso, eu vivo isso. Então, não tem como. Já pensei várias vezes, por acaso já teve um princípio de depressão profunda e eu só ficava no escuro por tantos ataques, tanto combate, tanta difamação, tanta pressão, e ao momento que você quer se afastar de pessoas, ficar num canto, epa, não ouvir ainda coisas. Então, Deus me livrou da depressão profunda que eu estava. Havia uma altura que eu desapareci de todos, até um bom membro da família nem sabia, você anda onde, está a fazer o quê? Uhum. Então, estava a procurar me recompor psicologicamente, e, acima de tudo, quem estava a me consumir é o medo. Porque eu venho de uma sociedade cristã muito rigorosa. A minha família é de uma comunidade cristã. E essa comunidade cristã, onde a minha família é, né, então não quero citar nomes, mas vivemos de uma comunidade que a maioria, 90%, são dessa comunidade. Uhum. Então, e quando você percebe que algumas coisas não estão bem, e você percebe, começa a ter uma outra visão diferente, então aquilo acaba por ser muito choque. Sim. E até não é pelo choque, era mesmo por medo de decepcionar pessoas, agradar, tudo por agradar. Eu acredito que há pessoas que estão a me ouvir que estão ainda nessa de agradar pessoas. Fazer tudo por tudo para agradar As pessoas. pessoas. Não prega assim porque o fulano vai ficar chateado. Não fala assim porque o fulano vai ficar chateado. Não escreve isso porque o fulano vai ficar chateado. Então você vive numa escravidão, é um cárcere profundo, te mata aos poucos. Então, para alguém que quer viver um verdadeiro chamado, a primeira voz que ele deve ser guiado é a voz do Espírito de Deus. Então, essa expressão, porque a voz do povo é a voz de Deus, nem bem assim. Foi isso que matou Arão. Após Moisés estar no monte,
à espera de receber os 10 mandamentos. O povo virá, Moisés está a demorar muito. Faça-nos um bezerro para com que assim nos adoramos. Era a voz do povo. Então, muitas vozes são, mas genuinamente só existe uma voz, que é a voz da direção, que é a voz de Deus. Então, teve que seguir a voz de Deus. E, obviamente, teve que decepcionar pessoas. Para quem quer seguir a voz de Deus, saiba que vai decepcionar pessoas. Estamos entrando em 2025. Eu quero fazer um apelo para ti, você que está me ouvindo, que tenha uma mentalidade de uma fé mais aguçada. Que 2025 seja um ano de rompimento, um ano de quebrar limites. Mas uma coisa eu lhe garanto, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, não será possível enquanto o medo dominará o teu coração. Yes. Há quem até tem medo de abrir empresa, tem medo de crescer, tem medo de crescer mesmo. Ele sabe, não, vou crescer, não posso crescer muito, tem que crescer só até aqui. Há pessoas que têm pouca fome de crescer. Yes. Eu estava a falar com o pastor Nelson ainda ontem, na casa dele. E o pastor Nelson está a cultuar mais de 1000 membros. E é uma benção, o pastor Nelson. E ele me fez uma pergunta. O pastor Serafim, vamos orar, Deus vai fazer graça. 2025, vamos ter de crescer ao mesmo. Ele me pergunta, eu na minha mente. Eu atualmente estamos a contar em média 60, 70. Falei, não. Eu mesmo na minha mente, uns 200 de alguma coisa. Ele me olhou, tens pouca fome. E eu lhe perguntei, quanto é que você pretende? Ele falou, não, próximo ano estou a lutar, estou a orar fortemente no evangelismo para pelo menos batermos uns 5.000 membros. Yes, eu falei, não, então a diferença entre eu e o pastor Nelson é a fome. Então, ele não tem medo, não tem medo. Então, a fome que nós temos determina muito onde nós vamos chegar. Então, se você tem fome de crescer na empresa, de crescer no ministério, tem que ter mesmo fome. No princípio do ministério, eu vejo que há muita gente que sonha muito. Deus me usa dessa forma. Deus faça isso. Depois, mais tarde, passar do tempo, essa fome começa a reduzir. E depois fica naquela, Deus dá só o que você quiser. A tua vontade. Sim, é isso. Não é que Deus não pode trazer a sua vontade. Yes. Mas o nosso desejo atrai o agir de Deus na nossa vida. Então, tudo aquilo que nós desejamos ardentemente. A Bíblia diz, desejar o dom de Deus ardentemente. Então, quer dizer que o dom deve ser desejado ardentemente. Então, mais desejamos os dons, as coisas de Deus, mais nos atraímos as coisas de Deus. Então, eu estou a ver aqui no Pode Fé homens e mulheres de Deus que pensam além do normal. Yes. Esse Pode Fé passa Angola, impacta Moçambique, Palop, CPLP, o mundo. Tem que saber. Então, é a fome que nós temos. Então, se nós não tivermos essa fome, a gente não vai crescer conforme a gente quer. Então, Deus está disponível. O desejo de Deus é que nós mais prosperamos do que nossa própria vontade. Então, Deus quer que nós prosperamos. Então, teve que crescer na fome. A diferença entre eu e alguns meus irmãos na fé, que não chegaram até a mim, não é que eu sou mais especial. Há quem diga, não, você é muito graciado. Não é, nem sempre é assim. Às vezes, quando é uma fome que eu tenho que você não tem. Quem te leva a trabalhar, o que te tira a preguiça, o que te tira, o que te faz você acordar cedo, o que te faz orar, é a fome em alguma coisa. Se você não tiver fome, em alguma coisa, um desafio, você não cresce. Não cresce. Então, aonde estiver a tua fome, aí está o teu crescimento. Então, E se manter conectado com a fonte, a Deus, né? Amém. Ter fome, se manter conectado a Ele. E outra coisa que eu digo que foi muito importante na minha trajetória é encontrar pessoas certas. Conexões de Deus. Conexões divinas. Isso é crucial. É muito importante. Pessoas que promovem a vida de santificação. Pessoas que promovem a vida baseado, imergido na palavra. Sim. Pessoas que amam a oração. Pessoas que amam a Deus acima de tudo. Pessoas que te impulsionam a crescer em todos os níveis. O que acontece? Aonde na nossa comunidade, né, naquela altura, eu fui o mais dedicado. Porém, foi o que as pessoas pensavam que vai acabar mal. Do tipo, está a orar muito. Essa aqui. Porém, eu era uma pessoa muito misteriosa. Eu estava na oração, mas estava no médio. Entrei no médio, terminei o médio, fui na faculdade, depois troquei de curso. Então, e isso tudo as pessoas não sabiam. Quando as pessoas começaram a pensar, o fulano também tem esse curso, o fulano domina isso aqui. Então, pronto.
O facto de alguém orar muito não significa que não está fazendo Que nada não na está vida fazendo nada. dele. Yeah. Mas é importante que, principalmente para o pastor ser jovem, não é Hum, que retrate isso mesmo, a câmera para os ah, nossos irmãos, porque pensam que pelo facto de você aceitar Jesus hum, e viver mesmo assim intensamente para Cristo, sem vergonha, hum, pensam que é só isso que a pessoa faz. Esquecem-se que há, sim, senhora, servos de Deus que se capacitam, fazem formação. Dá um conselho, uma hum. palavra para os nossos irmãos que pensam que pelo facto de nós andarmos com a Bíblia, sermos pastores, Ok. já não fizemos mais nada. Benção, benção. Esse conselho eu passo principalmente para todos os pastores jovens, porque nos últimos dias tá nascendo muitos pastores jovens. É bom para o reino de Deus. Há quem diga, não tem muitos pastores, porque antigamente não havia tantos pastores como antes, mas também há tantas prostitutas atualmente. Também há tantos gatunos como... Antigamente também não havia tantos gatunos. Também antigamente não havia tantos bruxos. Havia uma cruzada que foi feita aqui em Viana com o Mestre Moraes e 90% das pessoas endemoniadas eram adolescentes. Pessoas que eram rainha no mundo espiritual, eram príncipe do mundo espiritual. Então, não tem a ver com a pressa. Então, existe um exército que Deus está a levantar. O grande problema não é o exército levantado, é a falta de sabedoria do exército. Então, o facto de Deus te chamar não significa propriamente que você vai exercer o ministério. Ou seja, o facto do pastor exercer agora pela idade que eu tenho, pela posição que eu tenho, não significa que todo mundo com a minha idade vão exercer. Quando eu questionei ao reverendo pastor Félix, ele disse assim, não tem nada a ver com a idade, porque a um Deus pode chamar com 20, a outro Deus pode chamar com 40 anos. Há quem Deus vai chamar com 60 anos. Nem todos se tornaram presidente na juventude. Exemplo está John Biden. John Biden se tornou presidente na velhice. Então, cada um tem o seu tempo. Agora, o grande problema que nós temos no país é a falta de sabedoria. O facto de Deus te chamar não é necessariamente que você tem que ser negligente em algumas áreas da tua vida, como vida social, e isso é que faz com que muitos jovens acabam por criar pensamentos pejorativos, passam de missionários para mercenários, porque foi-lhe incutido na mente que você precisa orar. Ora, lê Bíblia e Deus vai fazer tudo. Não é bem assim. Existem leis espirituais que devem ser cumpridas. Como a lei da semeadura, tudo que você planta vai colher. Há muitos pastores que estão numa vida mesmo, digamos, muito humilde. Não é porque Deus lhe amaldiçoou, não é porque é um bruxo que está lá apertar, é porque está a colher o que plantou. Muitos só plantam oração e querem colher milhões na conta. Não existe isso. Você tem que plantar o que você vai plantar e que você vai colher. Você não pode plantar 40 dias de jejum e oração e colher 3 empresas. Não funciona isso. Então você tem que estudar empreendedorismo, tem que se dedicar, tem que ter focado, tem que fazer alguma coisa. Então é assim a lei da vida. Esses são princípios divinos. Deus é Deus de princípios. Nada é mágica. Não é abacadraba. Não existe. Não existe. Aqui não tem queridinho de Deus. Não existe isso. E depois, o que acontece? Quando você alimenta o teu coração, o teu espírito por falsas promessas ou com as conexões erradas que você tem, há conexões que dizem, não, Deus vai te dar tudo. Você não precisa disso. O nosso Deus pode fazer. Amém. Deus pode fazer tudo. Mas como Deus pode fazer tudo? Essa é a pergunta. Deus responde às nossas orações através dos homens. Porém, deve encontrar uma conexão, uma frequência Sim. entre a resposta divina e a tua preparação. Yes. Então, independentemente de você orar, Deus responder, você tem que estar capacitado para assumir certos cargos, tem que estar capacitado para algumas coisas. Então, o grande problema não é espiritualizar tudo. Tudo é espírito, tudo é espírito. O tudo é espírito está tornando o ímpio mais próspero e nós estamos a tornar mais humilde. Então, o jovem estuda, dá para fazer faculdade, faça. Nós, no corpo de Cristo, não queremos só Ramanagai, Lebregou Sacra. Também queremos alguém que fala inglês. Também queremos um irmão que fala francês. Jesus. Também queremos irmãos que dominam o computador. Também queremos pessoas que têm uma capacidade muito forte na sonoplastia. Há certos trabalhos nós temos que convidar umas outras comunidades, que às vezes quando somos sujeitos a compactuar coisas que não devíamos ser compactuadas, porque não temos irmãos capacitados naquela área. Então é importante que a igreja se capacita.
É importante que o exército de Cristo se capacita. O diabo tem os seus servos em todas as áreas. Então nós precisamos se formar. Você tem lá, tua na classe, dá para estudar. Meu irmão, não, há muitos profetas, pastores, estão a bater agora certificado do pau grande. Não fez médio, mas o profeta tem medo dele. Tem até, estão a bater mesmo do pau grande até do superior, igreja. Então não faça isso. Não bate documento, porque é pecado. Sim. Estuda mesmo, há tempo de estudar. Olha, só para deixar aqui bem claro, o reino de Deus não vai acabar, meu irmão. Nos encontramos, vamos deixar. Você tem uma coisa que vamos ter sempre alma para ser ganha, pessoas para ser curadas e pessoas para ser libertas. Amém. Nós encontramos e vamos deixar. Então, a tua vida não pode ser negligenciada. Amém. Tirar Deus, tirar a tua oração, o que você tem para oferecer ao mundo? O que você tem para oferecer ao mundo? Então, não seja negligente na tua vida. Não leva a tua vida com uma levidade, como se fosse... não tem significado. Descartável. Estamos em 2024, no último mês. E é um mês de muita reflexão. Há quem diga algo sempre que eu tenho dito na igreja. Não tem motivos, não tem desculpa para alguém falar porque não estou capacitado em algo. Quando nós falamos de cursos profissionais, muitos de nós não temos capacidade, amém. Mas temos amigos, irmãos, primos, alguém achegado a nós, conectado a nós, que tem uma profissão, que nós podemos se conectar e aprender com ele. Mas muitas vezes nós rejeitamos isso. É verdade. Há muita profissão que eu sei, não fui num curso. Teve que aprender com um amigo, andar com um amigo, beber de um amigo. Mas se eu fizer, aqui vai pensar que eu sou profissional. Estudaste aonde? Não estudei. E a minha entrega. Não tem motivo pela falta de crescimento. Há sempre alguém que Deus vai colocar na tua vida que pode te ajudar. Ou por formação, ou financeiramente. E mesmo aqueles que são apoiados financeiramente, sejam sábios. Tem finanças, pensam na manhã. O crescimento é intencional. O crescimento não é algo bufo. Não, você tem que ter intenção de crescer. E a intenção não se vê nas palavras, a intenção se vê no atos. Então, a igreja tem que crescer. Então, esse é apelo para todos os mundos. Precisamos crescer. Precisamos não negligenciar essa área. Vamos se formar. Vamos se informar. Você que terminou o médio, dá para concorrer, concorre. É possível estar na faculdade, ao mesmo tempo ser pastor. Há muitos que gerem. O reverendo Félix Bazabana, ele atualmente, além de ser pastor, ele é professor universitário. É possível, é possível. E a igreja já está crescendo, está crescendo. Tá, sim. É possível gerir isso. Tá, sim. Então, acredito que muitos só não fazem isso. Má conexão. Sim. Porque as conexões são de Deus e é bíblico. Temos que orar a Deus para que Ele nos direcione, nos conecte com as pessoas certas. Benção. Vamos ver, Deus abençoa aquele que abençoa, mas para abençoar Ele usa um corpo, usa um ser humano. Yes. Então daí, principalmente quando você